Oi, gente! Hoje vim trazer pra vocês uma peça super legal pra você aproveitar os retalhinhos que estão parados aí na sua casa, que eu sei que você deve ter de monte, e a gente adora usar cada pedacinho de tecido que a gente tem, né? E eu também gostei dessa peça pra aproveitar aqueles retalhos de viés que sobram, porque às vezes a gente vai guardando pedacinho, e a gente nunca sabe o que fazer com eles, então dá pra usar nessa peça aqui que vai ficar super fofa. Ela é um porta-cartões, olha só, e aí eu coloquei esse charminho aqui pra ela virar um chaveiro. E aí você pode vender ou pode dar de brinde para seus clientes, ó, fica com espaço para os dois cartões ou para colocar dinheiro, o que preferir, aqui na nossa bolsinha e fica um chaveirinho super funcional. Essa peça eu fiz utilizando os tecidos lá da loja Coisas da Teca e se você usar o nosso cupom ARTEDAV você ganha um desconto na sua compra. Vamos pro passo a passo? Bom, pessoal, para fazer essa nossa peça é super rápido, você vai precisar de retalhos. Aqui você vai escolher uma pro tecido principal e um de forro. Tô usando o viés da Cinderela para fazer o acabamento da minha peça. Vou utilizar também um retalhinho de Corino Montana. Aqui ele tá medindo 1 centímetro de largura. Vou precisar também de uma argola de chaveiro, um rebite e uma argolinha D. Essa daqui que eu tô usando. Aí eu peguei tudo douradinho pra combinar. E o nosso molde, ele é super simples, você vai precisar recortar no seu papel. A medida de 35 por 7 centímetros. E aí pra arredondar esse pedacinho aqui, você pode deixar reto se você quiser, mas pra arredondar é super simples, você pode encostar um prato, qualquer coisa redondinha que você coloque aqui perto, você já vai conseguir arredondar essa parte pra fazer aqui o bolsinho dos cartões. E eu comecei estruturando meu tecido principal, e aqui eu tô usando Dubla Fácil. Ele é uma sarja que tem uma resina, e aí ela adere no tecido que nem a manta, só que ele é mais fino. Então o meu tecido fica só como se tivesse dublado. E pra essa peça, eu indico que você use um estruturador mais fino. Então pode ser uma entretela, o que você tiver aí que seja mais fininho, vai ficar melhor aqui nessa peça. Mas se você for usar a manta R1, você pode dar uma pressionada com o ferro nela. Então na hora que você for grudar, você dá uma apertadinha e vai apertando conforme você vai passando, que ela dá uma achatada e fica mais fina. Porque se for muito grossa, não fica tão legal pra essa peça. E aí, gente, eu fui lá e risquei aqui por trás o meu molde, tá? O meu tecido ele ainda tá um pouquinho maior e eu quis deixar assim pra poder mostrar pra vocês exatamente o processo como eu faço. Então eu risquei o molde e agora eu vou cortar em cima aqui da linha e depois que eu cortar, eu vou unir a parte, ó. Vou jogar o direito do meu tecido de forro pra baixo, meu tecido principal direito pra cima, ele vai estar refilado já e aí eu vou passar uma costura unindo os dois juntos com uma costura bem na beiradinha. Bom, gente, então fui lá, costurei tecido de forro e tecido principal, refilei aqui as bordinhas e agora eu vou usar um viés daquele fininho. Mas usa só se você tiver em casa, se você não tiver, dá pra fazer o acabamento com esse aqui também. Pode até fazer da mesma forma. É que eu tenho esses finos aqui, eu quero usar eles pra alguma coisa, então gostei de fazer esse acabamento desse jeito. Eu vou dobrar ele aqui ao meio e vou encaixar na bordinha aqui dessa curva, tá vendo? E o viés, ele vai encaixar bem direitinho, ó. É só ir ajeitando que ele encaixa na curvinha. Então eu vou passar uma costura aqui pra fixar, vou repetir a mesma coisa aqui do outro lado. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dobrar a minha peça aqui ao meio, encontro a parte curvadinha lá em cima. Vou vincar ela aqui e a partir do meio eu vou contar 10 centímetros. E vou fazer um risco, que vai ser onde eu vou dobrar esse meu bolso pra dentro. Ó, fiz isso aqui e vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Prontinho. Aí agora, aonde eu fiz essa marcação, eu vou dobrar aqui pra dentro. E aqui, se você quiser levar no ferro, fica até mais fácil. Você vai lá e vai vincar bem essa parte aqui. E eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, também vou marcar na mesma linha. Ó.
ele vai ficar assim. Então você vinca bem, eu vou passar uma costura pra fechar aqui a lateral do meu bolsinho. E depois que eu fechar, eu vou fazer o acabamento em viés aqui nessa parte reta, tá? Então, ó, a gente coloca o viés aqui em cima, costura pela parte de dentro e depois rebate pela parte de fora. Gente, pra quem tá começando agora a aplicar viés, essa peça é ótima pra treinar, porque ele é só reto e você vai conseguir fazer um acabamento bem bonito, mesmo que você tenha pouca experiência. Eu vou começar deixando uma pontinha sobrando lá na frente e vou costurar em cima aqui da dobrinha. Eu vou fazer isso até o final e no final também tá sobrando um pouquinho de viés. Essa sobrinha, ela vai servir pra gente fazer o acabamento do outro lado. Ó, quando eu puxar aqui pro outro lado, na hora de rebater, eu vou dobrar essa sobra aqui por cima. Então, eu consigo fazer esse acabamento bem bonitinho, ó. Depois a gente joga tudo isso aqui pra dentro e passa a nossa costura. E aqui, se você preferir, pode colocar grampinho pra prender, pra ir te auxiliando. Bom, pessoal, é só repetir exatamente a mesma coisa do outro lado com o viés e aqui tá pronto já o meu porta-cartão. Só falta colocar um botãozinho, eu vou colocar o botão aqui por dentro do bolso depois, um botãozinho de tic-tac. E aí, pra dar um detalhe na nossa peça, pra ela não ficar tão simplesinha assim, eu resolvi colocar, então, aqui algumas ferragens. Ó, e o meu pedacinho de montana. Eu cortei ele do tamanho aqui da minha meia argola, então eu vou passar ele aqui por dentro. E depois eu posso refilar esse pedaço aqui se eu achar que ficou muito grande. E aí nessa parte aqui da frente, eu vou posicionar, ó, o meu corino, deixa ele alinhadinho ali com a parte de trás. Eu vou furar tudo isso aqui junto. E aí eu vou prender usando o rebite. Pronto, ó. Daí eu vou ir lá pro balancinho, vou apertar aqui o meu rebite e aí depois eu posso fazer um cortezinho aqui na ponta pra ficar mais bonitinho. E aí a nossa carteirinha vai ficar desse jeito aqui, super fofa, super charmosa. Colocar esse detalhezinho aqui de corino e com os metais dá um super charme pra nossa peça e fica super legal. Bom, gente, então esse é o resultado final da nossa peça com o nosso chaveirinho, ficou super charmosa. Espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Se você gostou, se inscreva aqui no canal e também compartilha com as amigas. Tchau e até a próxima!